Então, sejam todas bem-vindas e nós hoje vamos estar aqui com a Sara. A Sara que é especialista de marketing, aqui sobretudo a nível do Instagram, e que nos vai explicar como é que nós podemos vender sem estarmos a impingir. Ou seja, quantas de nós e quantas de nós empreendedoras é que já não sentimos isso, já não sentimos esta questão de parece que eu estou a impingir algo a alguém, será que eu estou a insistir demasiado com as pessoas? Como é que eu posso vender sem sentir que estou de alguma forma a ser má para o outro, não é? Ou a magoar alguém. Às vezes sentimos que temos um produto incrível, que temos os nossos serviços que são incríveis, mas depois sentimos esta outra parte de nós, que é mas será que eu não estou a impingir? Será que eu não estou a ser má? Será que realmente a outra pessoa não vai achar que eu sou uma chata por estar aqui outra vez a contactá-la? Então é sobre isto que vamos aqui falar hoje. E então eu acho que a Sara já está por aí. Sara, consegues fazer aqui o pedido para entrares em direto? E então vamos ter aqui a nossa Sara para também partilhar aqui convosco todas estas dicas, aqui algumas noções de como é que vocês podem vender sem sentirem esta questão, não é? De estarem sempre, sempre, sempre a impingir. Ok, então acho que já temos. Vamos cá aceitar o pedido e vamos cá ver. Ah, aqui está. Olá, Teresa. Olá, Sara, bem disposta? Bem disposta, e tu, como estás? Tudo bem, está tudo bem. Olha, antes de mais, obrigada por teres aceito aqui este convite. Lá está, eu ao seguir as tuas redes sociais, realmente identifiquei-me com muitas coisas que tu falavas sobre a questão das vendas, não é? Dos lançamentos, até partilhaste também connosco aqui recentemente o teu último lançamento, a transformação que foi e a diferença que foi para ti a nível de energia. Também me identifiquei muito com isso, ou seja, é necessário nós alinharmos as nossas vendas, o nosso negócio online à nossa energia e à nossa essência, e eu também falo muito, muito sobre estas questões. Então, para mim fez todo o sentido convidar-te aqui para esta aula, não é? Para que tu possas falar aqui mais um bocadinho também sobre estas questões, porque às vezes pensamos que vender tem que ser aquela venda agressiva, nós temos que seguir um método e as estratégias tal como é recomendado, não é? Ou porque alguém nos diz que só assim é que nós vamos conseguir vender mais. Então ficamos ali um bocadinho a entrar na pressão, a entrar no medo, a entrar, não é? Naquele padrão negativo que não é assim tão bom. E então, antes de falarmos sobre tudo isto, Sara, eu gostaria que tu te pudesses apresentar, assim, uma breve apresentação, quem é que tu és, o que é que tu fazes. Certo. Olha, antes de tudo, começar por agradecer este convite, e reforçar exatamente o que disseste, ou seja, nesse ponto acho que estamos muito alinhadas e é até interessante o trabalho que tu desenvolves nesta parte da energia e do mindset é efetivamente muito importante e complementar ao trabalho que eu faço, que é evitar Uhum. mais relacionado com a parte estratégica, ou seja, como é que nós fazemos na prática. Mas só reconhecer de facto que eu acho que este trabalho que tu desenvolves também é super importante e complementar Oh, obrigada. a desenvolver, por isso é mesmo muito bom conversarmos e trocarmos ideias, porque eu acho que é sempre super interessante. Quanto à minha apresentação, quem é que eu sou? Basicamente, eu sou especialista em Instagram e marketing de conteúdo, ou seja, eu tenho, o meu background é em comunicação e já trabalhei em diferentes áreas da parte da comunicação, mas nos últimos anos foquei-me efetivamente na parte do conteúdo. E foi aí nessa última experiência profissional que tive que percebi quão poderoso é que é o conteúdo, e ver como de uma forma orgânica nós conseguimos vender só através da forma como nos posicionávamos e o conteúdo que partilhávamos com as pessoas, que tem como objetivo, quando falamos de marketing de conteúdo, é partilhar conteúdo que ajuda verdadeiramente as pessoas e como é que isso depois desbloqueia de uma forma muito natural as vendas. Isso para mim foi muito empoderador e pensei, isto tem que chegar a mais pessoas e, portanto, acabei por lançar o meu projeto para precisamente trabalhar com projetos mais pequenos, mas que tenham missões muito grandes e isso é efetivamente o que eu faço neste momento. Que bom, portanto, através, lá está, da nossa comunicação e estabelecendo, obviamente, toda uma estratégia por detrás dos nossos conteúdos, por detrás, não é, do nosso negócio, para nós conseguirmos chegar a mais pessoas e lá está, tu também referiste aí um ponto que eu acho que é muito importante, de forma orgânica, que não tem que ser só
daquela forma através de publicidade. Sendo que hoje em dia, ok, a publicidade também é importante, a publicidade paga, mas o orgânico, nós também temos que apostar nisso, não é, Sara? Portanto, eu até aqui nas últimas publicações que tive das tuas redes sociais, tive aqui a oportunidade de ver, e tu falavas um bocadinho sobre as questões estratégicas do marketing e tu dizias lá que muitas das estratégias atuais estão ultrapassadas. O que é que tu queres dizer com isso? Ultrapassadas no sentido em que isto, eu acho que se intensificou particularmente nos últimos 2 anos, com tudo que nós vivemos no mundo. As pessoas cada vez estarem em situações mais desafiantes e os últimos anos que vivemos foram desafiantes nesse sentido, nesta parte de como gerir toda esta parte pessoal com o trabalho. Eu acho que acima de tudo, eu acho que todos nós estamos, particularmente as pessoas que já têm o projeto há algum tempo, estão precisamente a acordar para esta necessidade de nós nos alinharmos e termos estratégias que estão alinhadas connosco, que representam os nossos valores. E não fazer por fazer, ou seja, eu partilho muito isso também, esta questão de não publicar por publicar ou não comunicar uma oferta só por comunicar. Tipo, se nós tivermos essa intenção de base, as coisas vão fluir muito mais naturalmente. Portanto, quando eu digo que a maior parte das estratégias estão ultrapassadas, é precisamente nesse sentido. Eu acho que houve uma fase do marketing, da comunicação e dos negócios em que efetivamente as pessoas procuravam acima de tudo crescimento, conversão, tudo muito rápido, a um ritmo muito acelerado, e isso ainda obviamente faz parte da nossa realidade, mas acho que cada vez mais surge esta necessidade de nós percebermos o que é que faz realmente sentido para nós, e portanto daí esta minha reflexão e a minha convicção. As pessoas cada vez mais pessoas que chegam até mim partilham efetivamente desta realidade, daí essa reflexão. Não sei se faz sentido para ti, também se identificaste isso. Claro que faz e lá está, aconteceu comigo e também acontece com muitas das minhas alunas, que é esta questão, e por isso é que eu também falo muito sobre a questão da energia, ou seja, porque realmente o nosso negócio tem que ser ajustado a nós, não é? Tem que estar de acordo com os meus valores, tem que estar de acordo com a minha energia, eu tenho que ter um autoconhecimento sobre quem é que eu sou, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz vibrar. Eu vou seguir uma estratégia só porque sim, ou como é que eu posso seguir também a minha intuição? Porque às vezes nós não temos confiança sobre a nossa intuição. E se calhar muitas vezes a nossa intuição diz-nos, vai por este caminho, mas nós pensamos, não, porque o que vende mais é isto, porque eu tenho é que fazer desta forma, e tenho é que meter as mãos na massa e fazer muito. E aqui também há outras questões relacionadas com a mentalidade, que é aquela questão de eu só vou ganhar mais dinheiro se isto for um sacrifício, se eu fizer muitas coisas, se eu aparecer, não é, muitas vezes. Então há toda esta questão aqui que nós também temos que descomplicar um bocadinho. Muitas destas crenças que nós temos que libertar e limpar, não é? Para pensarmos que não, eu posso ajustar o meu negócio online a mim, eu tenho essa liberdade, que eu acho que é uma das coisas que às vezes nós não sentimos. E então, o que é que vai acontecer se nós não alinharmos o nosso negócio online connosco? Vamos sentir as quebras de energia, vamos sentir que a determinado ponto já não conseguimos andar. E há aqui muita gente que desiste, não é? Ou seja, há aqui muita gente que depois pensa assim, eu estou farta das redes sociais, eu estou farta das pessoas, então olha, vou desistir, isto não é para mim. E não, provavelmente era só fazer aqui um reajuste, lá está, o tal alinhamento, de, ok, como é que tu podes ajustar o teu trabalho a ti? Que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas pensam que não podem fazer ou que vão perder clientes, vão perder dinheiro. E não, é exatamente isso que nos vai fazer ter mais paz interior, mais saúde e energia, ok? E que depois, se nós estivermos bem, obviamente que o negócio vai correr melhor. Obviamente que as nossas relações, e se o nosso trabalho é feito de relações com os nossos clientes e tudo mais, nós vamos estar lá com mais energia, mais disponíveis para essas pessoas, não é? Até mesmo com uma melhor atitude para essas pessoas. E isso é fundamental. É óbvio que nós queremos crescer, todas nós queremos crescer, não é? Portanto, todas nós queremos resultados e coisas rápidas, mas é importante nós respeitarmos quem nós somos, em primeiro lugar, e respeitarmos também, lá está, aquilo que a fase, eu acho que também tem muito a ver com isso, a fase em que estamos a viver. Porque se calhar há fases em que se calhar estamos mais focadas em aparecer, em estar cá para fora,
há outras fases que se calhar estamos mais no nosso recolhimento e queremos fazer as coisas com mais calma. Então acho que também tem muito a ver com essa parte da fase da vida em que estamos. Absolutamente. Não é? Sim, sim. Entretanto, se vocês tiverem alguma pergunta sobre vender sem impingir, vocês podem colocar aqui abaixo, está bem? Portanto, isto é tão bem para ser aqui uma conversa onde vocês possam interagir. E olha, pegando aqui nesta questão, Sara, eu também gostaria que tu pudesses partilhar connosco as diferenças do lançamento que tu fizeste, que eu achei muito, muito interessante. E até tu referias que tu tens capacidade, obviamente, tens capacidade, conhecimento, tudo e mais alguma coisa para fazer o tal lançamento de curta duração, em que se faz um evento ao vivo, não é? E depois faz-se ali a conversão vá de seguidores para cliente. Mas tu, neste último mês, tu decidiste fazer um lançamento mais leve, um lançamento em que tu abriste as inscrições também por um maior período de tempo. Queres falar um bocadinho sobre estas diferenças? O que é que tu sentiste? Certo. E há estes dois lados, ou seja, recuperando também aqui o tópico da live, desta questão de vender sem impingir, quando nós nos damos tempo, e atenção, só destacar aqui que fazer lançamentos mais prolongados no tempo não é uma coisa que vai funcionar para toda a gente. Tal como lançamentos rápidos não funcionam para toda a gente, lançamentos longos também não. E eu também costumo sempre colocar sempre este parênteses, porque o que eu vou partilhar, ou quer que seja, qualquer ideia que nós absorvemos de outra pessoa, não é uma receita, não é uma fórmula que nós devemos seguir e acolher como nossa automaticamente. Mas de facto neste lançamento permitiu-me ter mais espaço. Isso não só para alinhar com o que faz sentido para mim nesta fase e também testar um bocadinho, porque eu acho que toda a nossa comunicação deve ser um teste constante. Tanto lançamentos, ou seja, iniciativas mais concretas de uma promoção de determinado produto ou serviço, ou até a nossa comunicação, um determinado post, experimentar um formato novo, o que é que faz chamar. Ou seja, eu acho que a nossa comunicação é sempre muito evolutiva e deve sempre ter esta componente de teste. Portanto, os lançamentos para mim também não são nesse sentido. Por isso, este foi longo, se calhar o próximo pode ser mais curto e eu estou constantemente a testar e tem a ver também com aquilo que estavas a partilhar e bem, de nós adaptarmos às diferentes fases que nós estamos a passar e aquilo que nós sentimos que queremos naquele momento, se é ir mais rápido, se é respeitar mais o nosso ritmo, o que quer que seja. Portanto, tem esta componente muito de alinhamento comigo e com o que de facto fazia sentido na fase, mas tem a ver com esta questão de vender sem impingir também, porque se nós pensarmos, quando nós temos um espaço de tempo muito curto para efetivar uma venda, é muito natural que alguns caminhos, ou o tempo de ponderação do nosso cliente quase que seja ali encurtado, porque aquela conversão tem que acontecer naquele momento, certo? Portanto, quando nós falamos de vender sem impingir, também é um bocado isto, esta questão de respeito pelo nosso tempo, mas também respeito pelo tempo do nosso cliente. É eu saber que há pessoas que decidem de uma forma relativamente rápida, que são pessoas que agem de acordo com a sua intuição. Eu sinto, ok, é esta pessoa que eu quero. Estas pessoas nem sequer precisam de muitos detalhes, não precisam de ver quantas sessões, ou quantas aulas, ou quantos PDFs. Estas pessoas se sentem e investem. E depois há outras pessoas muito mais analíticas e que têm mais aversão ao risco, que precisam efetivamente de mais tempo. E nós por um lado, conhecermos como é que funciona o processo de compra, termos esse conhecimento, e daí depois entra também a parte da estratégia, ou seja, termos este conhecimento sobre como é que efetivamente a venda se processa e que diferentes tipos de pessoas existem, depois permite-nos criar um lançamento que está alinhado connosco, mas também que serve a nossa audiência e que serve os nossos clientes. Portanto, esta última experiência, recuperando aqui a tua pergunta, foi muito empoderadora nesse sentido, foi perceber que, e cada vez mais, como eu disse, isso é um teste constante, perceber cada vez mais que nós não temos efetivamente que seguir um método ou uma fórmula que alguém nos passou. Nós devemos e podemos ir integrando e ir aprendendo o que faz sentido para nós. Portanto, para mim foi muito importante nesse sentido perceber que respeitei o meu ritmo, mas que também respeitei o ritmo das pessoas que estavam a tomar a sua decisão. Que é a decisão demorasse um dia, uma semana, o que é que seja. Portanto, eu nunca imponho uma deadline de olha, eu preciso da tua resposta agora. A única deadline que existe são as vagas, ou seja, a partir do momento em que as vagas se fechem, esse é o limite. Mas eu acho que isso permite às pessoas tomar uma decisão consciente em relação a este investimento, que eu acho que é sempre uma coisa também muito importante. Claro, eu também acho que isso é muito importante.
Porque é tal questão, já pegando aqui numa outra questão que é, nós não queremos vender para toda a gente e há pessoas que de facto não vão estar preparadas para fazer um processo connosco naquela fase. Exatamente. Se calhar passado 3 meses ou passado algum tempo, se calhar já vão estar noutro nível de consciência, mais preparadas ou a nível pessoal também mais prontas, não é? Para fazer este processo connosco. Eu acho que isso é importante o que estás a dizer, esta questão de respeitarmos o tempo do nosso cliente. E que podem existir diferenças, não é? Há pessoas que decidem mais rápido, há outras que não, que precisam de mais pormenores, de absorver ali mais qualquer coisa, e isso é muito bonito, esse insight, não é? Que estamos aqui a trazer ao de cima, que tu trouxeste ao de cima, de respeitar o tempo dos nossos clientes. Ok, e quando falamos agora aqui em vender sem impingir, tu que segues também provavelmente empreendedoras e pessoas desta área, quais é que são aquelas coisas que, na tua opinião, lá está, estamos aqui a falar também da opinião pessoal, quais é que são aquelas coisas que tu achas que as empreendedoras não devem fazer, assim de uma forma geral? Uhum. Olha, eu acho que esses limites devem ser sempre definidos e impostos por cada pessoa, porque eu acredito muito e genuinamente acredito nisto, que não há formas erradas de comunicar, não há estilos errados de comunicar, se isso não prejudicar, obviamente, ninguém, não é? Isso já é outra esfera e eu não estou, obviamente, a pensar nessa esfera. Eu acho que ninguém tem nunca o intuito de enganar um cliente ou o que é que seja, até porque isso não permite que o negócio seja sustentável a longo prazo, certo? Isso acontece uma ou duas vezes, mas depois não acontece mais. Portanto, completamente excluindo essa parte, eu acho que não há formas certas e erradas, algo que faz sentido para nós. Na minha forma de trabalhar, e normalmente as pessoas que trabalham comigo, em que partilhamos de facto este conjunto de valores, é quase que uma coisa que não está necessariamente descrita, mas que nós sentimos, não é ali um alinhamento. Eu acho que passa muito por uma comunicação mais inclusiva. Inclusiva em todos os sentidos, ou seja, falamos agora nesta questão do tempo, não é? De permitir às pessoas, por exemplo, consumir aquele conteúdo com o tempo, ou seja, não serem coisas sempre muito em cima das pessoas e de uma forma muito agressiva, não é? Mas há outras dimensões que nós podemos refletir, por exemplo, quando eu falo aqui de comunicação mais inclusiva, isso é uma prática que se explodiu muito e cresceu muito também por consequência de pessoas como eu da minha área, na área do marketing, a ensinar determinadas fórmulas, por exemplo, como captar a atenção das pessoas para ler o teu post, não é? Tipo um título. E depois, obviamente, nós pegamos nestes títulos e se toda a gente tiver títulos super chamativos, a experiência de cada pessoa quando abre o perfil do Instagram é avassaladora. As pessoas estão constantemente a tirar, tipo, 5 erros que estás a fazer, isto é o que precisas saber. Então, é sufocante para a maior parte das pessoas. Portanto, quando nós podemos falar aqui de uma forma mais gentil de chegar ao nosso cliente, é efetivamente perceber de que forma é que eu quero que a pessoa se sinta quando chega ao meu conteúdo. E ter um bocadinho esta intencionalidade, ou seja, nós queremos obviamente que o nosso conteúdo seja cativante e que chegue às pessoas, mas também queremos deixar uma determinada marca naquela pessoa. Então, refletirmos sobre como é que eu quero que a pessoa se sinta ao ler o meu conteúdo é super importante para depois haver esse alinhamento, ok? Portanto, eu acho que uma comunicação em que nós incluímos mais o outro, em que temos em consideração como é que o outro se vai sentir. E uma dica que eu partilho sempre com as minhas clientes e que eu também posso partilhar aqui é, em vez de nós falarmos para as pessoas, falarmos com as pessoas. Isto significa, por exemplo, fazermos perguntas. Ou seja, em vez de eu dizer, por exemplo, no teu negócio tu sentes-te cansada. Não, em vez de eu afirmar e dizer, olha, tu sentes-te cansada, eu posso perguntar, no teu negócio sentes-te cansada? É completamente diferente, porque nós não estamos a assumir. Eu acho que uma comunicação mais leve e mais inclusiva, que de facto não é impingir ao outro, não é? Não é agressiva nesse sentido, é uma comunicação em que nós não estamos a assumir, nós estamos a perguntar e a incluir o outro. Portanto, eu acho que essa é assim, por um lado, um erro que nós podemos evitar, mas dando aqui também a parte da solução, o que é que nós podemos fazer para ter uma comunicação mais orgânica e mais alinhada com o nosso cliente. Ok, ou seja, lá está, aqui a questão de, porque às vezes acontece, nós supormos imensas coisas, não é? E as nossas publicações, a nossa comunicação ser baseada nisso. Portanto, acho que é uma grande dica
de realmente passarmos a incluir mais o outro, não é? E diz-me uma coisa, o que é que... Portanto, eu estou-te a perguntar na tua opinião pessoal, lá está, porque existem aqui vários métodos, várias estratégias. O que é que tu achas de vender diretamente no Instagram? Porque eu sei que tu tens uma estratégia de levar as pessoas, não é? Para uma conversa mais privada. Portanto, qual é que é assim a tua opinião sobre isto? Eu acho que as ferramentas estão à nossa disposição para nós as usarmos. Portanto, a ferramenta em si, ou seja, vender no Instagram, eu acho que é ótimo. Assim como vender através de lista de espera, ou assim como vender através de qualquer outra plataforma ou qualquer outro veículo. Portanto, eu acho que é super válido. E, aliás, muitas não, mas uma grande porcentagem das pessoas que trabalham comigo vende diretamente no Instagram, ou seja, está a começar o projeto se calhar de raiz, ainda não investiu num site ou não investiu noutras ferramentas e, portanto, vender através do Instagram é obviamente um veículo muito eficaz porque o próprio Instagram é uma ferramenta muito poderosa, ou seja, nós temos as lives, não é? Como estamos aqui a fazer, nós temos os posts, nós temos os reels, nós temos as mensagens privadas, portanto, é este espaço que nos permite fazer tanta coisa e nutrir de facto esta relação com as pessoas e depois também converter. Portanto, eu acho que vender diretamente no Instagram é algo que é possível e que é ótimo, é uma ferramenta muito importante nesse sentido. Obviamente depois nós temos que ter alguns cuidados na forma como fazemos e isso está sempre muito patente no tipo de trabalho que eu desenvolvo, é fazer tudo de uma forma muito ética e acima de tudo, com uma comunicação muito frontal. Ou seja, às vezes as pessoas pensam que uma comunicação em que nós não estamos a impingir ou ser comercial é uma comunicação em que nós estamos ali não estamos a vender, ou seja, estamos ali, é quase como se não fosse uma mensagem clara. E isso não é verdade, ok? Eu acho que nós podemos vender de uma forma ética para mim, é acima de tudo com clareza. É dizer, olha, isto é o que eu tenho para oferecer, este é o investimento, isto é como funciona, isto é o que tu podes esperar. Isso é uma comunicação ética, é uma comunicação clara. Eu acho que também há um bocadinho este Mito? mito de que, ai não, eu não posso, para eu não ser intrusiva ou para eu não ser comercial, eu não posso falar da minha oferta. De todo. Eu acho que se há uma ideia que nós podemos aqui desmistificar hoje é isso mesmo. Ou seja, vender de uma forma ética é vender particularmente de uma forma clara e que está ao serviço do outro. Porque se nós não explicarmos o que é que fazemos, ou como funciona, nós na realidade estamos efetivamente a fazer este exercício oposto de desserviço pelo outro, certo? Nós não estamos o nosso maior objetivo, e cada um de nós, nos seus projetos, tem como objetivo servir, chegar a alguém e ajudar os outros. Se nós não falarmos da nossa oferta, nós não estamos a fazer esse trabalho, não é? Que é aquilo que ajuda a fazer a ponte com os nossos clientes. Portanto, eu acho que vender diretamente a partir do Instagram é ótimo e é uma ferramenta importante, efetivamente com alguns cuidados e também com esta parte da estratégia que depois nos empodera a fazê-lo de uma forma muito mais intencional. Claro, e depois lá está, depende obviamente de cada pessoa, a estratégia que eventualmente podemos utilizar ou depois conduzir para uma conversa mais privada ou vender diretamente, não é? Também vai depender do valor do programa, porque é diferente estarmos a vender algo a 40 euros e estarmos a vender algo a 400 euros, portanto, lá está, obviamente depois existem aqui uma série de fatores que ali com a Sara vocês também podem falar melhor para saberem este plano e esta estratégia por detrás aqui do negócio. Então isso fez-me sentido aqui a questão também de, lá está, esta questão de sermos éticas, esta questão de não supormos as coisas das pessoas, não é? Esta questão também de conseguirmos vender, mas ao mesmo tempo não significa que nós não vamos ser claras e não vamos falar na mesma sobre o que estamos a vender. Portanto, não é só vender sem impingir, é eu colocar uma coisinha e nem ir lá falar sobre aquilo. Não, é realmente eu esclarecer, eu informar, eu falar sobre a minha oferta e tu aqui também, eu vou-te seguindo, não é? Portanto, também vou aqui pegando em algumas coisas que eu vejo relativamente ao teu trabalho. Há um aspecto que eu também gosto muito, que é quando tu fazes os teus stories e tu não falas logo sobre a tua oferta, sobre o teu serviço, sobre os teus programas. Tu falas sempre primeiro sobre algo que seja uma dor,
ou que seja algo que o teu cliente procure, e depois então tu fazes ali a apresentação ou dás a conhecer o teu programa. E eu acho que isso é muito bonito, porque muitas vezes as pessoas ficam assim um bocadinho confusas, mas o que é este programa? Mas o que é que eu vou conseguir saber mais? O que é que eu vou conhecer mais? Será que isto é para mim? Será que não é? E realmente irmos fazendo esta ponte e não termos receio, lá está, de dar uma dica, partilhar um conteúdo, partilhar algo que se passa comigo, algo que eu própria, não é, já superei e que ajudo também através dos meus programas, e depois então passar ali a informação de, ok, há este programa para também ajudar nesta caminhada. Então eu acho que é algo que também eu adoro ver-te a fazer desta forma, e que também é aqui, lá está, quem se identificar também com esta dica, que eu acho que é uma dica muito interessante, que é, não é só está aqui o programa e já está, mas não, há aquela parte, não é? Falar um bocadinho mais e dar essa clareza, porque realmente isso cria muita conexão com as pessoas, o falar, dar ali alguma dica, desmistificar alguma questão e depois então, ok, desta forma, e se te identificas comigo, se tu te identificas com esta mensagem, o que for, há aqui um processo que nós podemos fazer juntas para trabalharmos juntas, não é? Certo, certo. Absolutamente. Eu acho que trouxeste um exemplo muito claro de muitas daquilo que são as estratégias e o tipo de trabalho que eu desenvolvo com clientes. É como é que nós podemos verdadeiramente servir a minha audiência e, obviamente, depois os meus clientes. E tem muito a ver com isso. Tem a ver com, obviamente, apresentar a nossa oferta de uma forma clara e comunicá-la de uma forma eficaz, mas tem muito a ver também com esta fase que tem que acontecer inevitavelmente antes de uma compra, que é nós temos que nutrir uma relação com aquela pessoa, não é? Eu não posso chegar ou ter a expectativa, é como na vida real, nós nunca iríamos chegar à frente de alguém e queres comprar isto? Isso não funciona dessa forma, certo? Portanto, é exatamente transpor aquilo que nós faríamos na vida real, se tivéssemos alguém a falar à nossa frente. Como é que nós conversaríamos com o nosso cliente? O que é que iríamos fazer perguntas? Tipo, olha, sentes isto? Tens dificuldade com este ponto? Gostavas disto? Desenvolvermos, termos uma comunicação mais conversacional nesse sentido, é de facto uma das grandes ferramentas para nós conseguirmos depois também ter uma comunicação muito mais eficaz e vender muito mais também. Claro, costumo dizer que a venda ocorre muito antes da própria validação da venda em si, não é? A venda acontece antes. Ah, sim, ou seja, a Ou pessoa já seja, está investida em ti. a tal nutrição, a pessoa vai nos conhecendo, vai se identificando connosco, vai criando aquela ligação de confiança, aquela ligação de eu gosto de ti, eu identifico-me contigo. Ou seja, a venda, não é? E quando lançamos um programa, lançamos algo, muitas vezes a venda acontece antes e não só naquela fase, não é? Em que estamos ali, olha, podes trabalhar comigo desta forma. Certo, absolutamente. E é super curioso, quando nós estudamos e percebemos um bocadinho mais esta parte da venda, perceber que para algumas pessoas, e não sei se isso já te aconteceu ou se em algum momento sentiste isso, depende muito de pessoa para pessoa e os nossos perfis, mas há situações, quando nós temos uma necessidade, por exemplo, muito presente, em que nós encontramos o perfil de alguém, vemos algumas stories, lemos um post ou outro e dizemos, uau, eu quero trabalhar com esta pessoa, tipo, eu quero comprar isto. E há logo, não é, essa conversão de uma forma quase imediata. E depois há outras situações em que eu identifico-me com a pessoa, eu gosto do conteúdo dela, eu ainda não tenho uma necessidade que me dê esta vontade de fazer este investimento nesta fase, mas há algo que está ali a ser construído. E no momento em que aquele cliente tem aquela necessidade, é de nós que ele se vai lembrar, porque essa relação está a ser construída. Portanto, nós sabemos como funciona efetivamente a conversão e a venda, ajuda-nos depois também a estar muito mais descansadas, no sentido em que eu não tenho que converter toda a gente só porque eu falei da minha oferta uma vez. E está tudo bem, porque as pessoas vão ter que ouvir mais que uma vez, eu posso falar de diferentes formas, e como tu disseste bem, nós não falarmos só da oferta em si, nós começarmos por contextualizar e explicar porque é que isto é importante, ou porque, como é que tu podes resolver esta determinada dificuldade, algumas sugestões que tu possas dar, é quase como tem esta dupla função de mostrar como é que tu podes ajudar as pessoas, mostrar o teu diferencial e depois, por outro lado, também ajuda a introduzir de uma forma muito mais orgânica e é quase uma consequência natural. Eu já estou a entregar valor, se quiseres ainda mais valor, esta é a minha oferta paga. E é uma consequência muito, muito natural e resulta sempre muito melhor assim. Sem dúvida. E sim, já me aconteceu as duas formas. Já me aconteceu comprar algo assim mais por impulso, cheguei àquele perfil, fui lá e comprei, e já me aconteceu ter que ficar ali
lá está, e ter que ouvir a oferta 3, 4 vezes e só depois é que então tomei a decisão de avançar. Já me aconteceu aqui as duas coisas. Olha, temos aqui só, acho que é uma questão ou uma partilha aqui da Diana, aqui em cima. Quanto ao alcance e a possibilidade de os nossos potenciais clientes não verem, por vezes publico mais nas épocas de lançamento para contornar o algoritmo. O que é que tens a dizer sobre isto, Sara? Então, muitas coisas que nós podemos falar sobre esta questão do alcance, do algoritmo, portanto, todo dentro do tópico algoritmo há imensas coisas que nós poderíamos cobrir, mas dar aqui só, se calhar, algumas sugestões. Numa fase de divulgação, é muito natural que o nosso alcance inevitavelmente diminua. E nós, se pensarmos de uma forma muito prática, nós percebemos porquê. Vamos imaginar que eu tenho uma audiência de 500 pessoas, portanto, eu tenho 500 seguidores, ok? E estas pessoas que me seguem por um determinado interesse naquilo que eu falo, por exemplo, querem aprender, querem saber mais, estão curiosos em relação àquela temática. Quando eu lanço uma oferta, eu estou a lançar uma oferta que não é para toda a gente, é para quem está naquela fase específica, que quer aquela transformação específica, o que quer que seja, certo? Portanto, quando eu falo muitas vezes de uma oferta específica, que não interessa às 500 pessoas que me seguem, mas se calhar interessa a 10% dessas pessoas, começa a ser muito fácil perceber que, como eu estou a falar para uma fatia da minha audiência, há muitas que não vão estar interessadas e vão passar à frente. E está tudo bem com isso. Porque nós, numa fase de lançamento, não estamos a falar para toda a gente, estamos a falar para o nosso cliente, porque o objetivo, naquela fase específica, é converter aquele cliente. Não significa que, após um lançamento, eu não volto a falar para a minha audiência toda e nutrir a relação com o resto das pessoas. Isto é um ponto. Portanto, é uma consequência absolutamente normal nós sentirmos uma diminuição de alcance. Há formas de nós contornarmos, e aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que também é algo que eu trabalho com os meus clientes, e eu falo muito esta questão entre o vender e o vender com valor, não é? Precisamente aquela questão que estavas a falar há bocadinho, de como é que eu acrescento valor antes de introduzir a minha oferta. Porque se reparares, se eu estiver a acrescentar valor, mesmo que a pessoa não queira comprar, aquilo que eu partilhei tudo antes, que eu partilhei antes de falar da oferta, tudo aquilo vai acrescentar valor à pessoa e ela não vai sentir que aquilo não é relevante para ela. Portanto, isso é uma das muitas formas que nós temos de manter a relevância e por isso manter o alcance quando estamos a comunicar uma oferta. E depois, efetivamente, perceber que, e isto relaciona-se com o que eu estava a dizer, que esta gestão do algoritmo, se nós percebermos efetivamente como é que o Instagram funciona, como é que o algoritmo, neste caso são algoritmos, não existe um, mas existem vários. Se nós, na realidade, percebemos como tudo isto funciona, nós depois estamos numa posição muito mais empoderada e temos controle de saber, ok, isto é o que vai acontecer nesta fase, mas está tudo bem porque eu tenho este objetivo e depois vamos gerindo tudo isso. Portanto, respondendo... Não sei se tranquilizar nessa fase, mesmo que o alcance diminua, é perceber que, ok, eu não estou a falar para toda a gente nesta fase específica, então está tudo bem em diminuir o alcance nesta fase. Porque também não quero, ou seja, há pessoas que não se vão identificar com isto e que vão passar à frente. Sim. Mas se calhar depois deste lançamento, depois da divulgação desta oferta, eu vou voltar a colocar conteúdo de valor, vou voltar a falar sobre o que é que a minha audiência sente, sobre os problemas, não é, que as pessoas têm, e que aí as pessoas também vão voltar automaticamente a verem mais e o alcance, não é, vai aumentar. Mas lá está, esta questão de está tudo bem em diminuir naquela fase. Certo, e depois por outro lado também, mesmo numa fase em que nós estamos a comunicar algo, obviamente nós estamos aqui a falar para projetos que têm uma comunicação ativa numa determinada fase. Depois há pessoas que estão a vender produtos constantemente, por exemplo, uma loja, ou o que quer que seja. Portanto, nós temos que ir, obviamente, adaptando caso a caso. Mas quando nós estamos a fazer um lançamento, uma comunicação de uma oferta, e há efetivamente esse decréscimo de alcance, como eu estava a dizer, é absolutamente normal, basta pensarmos de uma forma muito racional, é muito natural isso acontecer. É também aqui que entra o conhecimento da nossa audiência, o que é que as pessoas realmente querem e procuram da nossa parte, e nós dominarmos também o nosso conteúdo. Eu saber que, ok, quando eu falar da minha oferta é muito natural o meu alcance diminuir, por exemplo, quando eu estiver a falar nas stories, mas por outro lado eu também sei que tipo de conteúdos é que geram mais interesse e que isso gera um pico nas minhas stories. Portanto, nós termos esse conhecimento do nosso lado é super empoderador. Ou seja, eu sei, por exemplo, quando eu faço esta partilha, eu sei que eu vou ter menos alcance, mas isso é estratégico para mim nesta fase.
mas depois para compensar eu sei exatamente o que publicar a seguir para retomar esse alcance. Portanto, não nos colocarmos na posição, entre aspas, de vítima do algoritmo é super importante. E obviamente que aqui isso exige algum estudo, se a pessoa quiser investir em aprender, ou então trabalhar alguém que dê essas ferramentas e que dê esse contexto. Mas é super importante ter essa consciência e essa noção que há soluções. Ou seja, nós não temos efetivamente de ser escravos do algoritmo, há formas de nós gerirmos isso. Não sei se eu respondi à pergunta da Diana, ou se era uma pergunta ou se era só para falarmos sobre isso. Acho que era assim uma partilha e eu perguntei-te, lá está, e para falares aqui um pouco mais sobre isso, e a Diana também diz que nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, obrigada. Portanto, acho Boa. que respondeste aí à pergunta da Diana e, entretanto, também tivemos aqui a Kátia a dizer que com a Sara foi assim que a ouvi soube que era com ela que eu queria trabalhar, depois foi esperar pelo lançamento. Lá está, é a tal questão de muitas vezes, e para algumas pessoas, não todas, a venda vai acontecer antes, nesse sentido, que é quando tu abrires, olha, estou aqui porque quero mesmo fazer este processo contigo. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Ok, e mais alguma pergunta aí desse lado? Portanto, aproveitem aqui a Sara, não é? Aproveitem que estamos a falar sobre vender sem impingir. Sara, aqui também para já irmos terminando, para esta live não se prolongar, assim, mais algum conselho? Algum conselho que tu possas dar aqui às empreendedoras para se libertarem deste medo, não é? De, estou a vender, sinto-me mal a vender, parece que estou a impingir algo a alguém. O que é que tu dirias? Olha, eu acho que basta pensarmos que, ok, quando nós não estamos muito confortáveis ou sentimos um bocadinho fora de pé, um bocadinho perdidas, sem saber muito bem, ok, é por aqui, isto faz sentido, não faz sentido, é importante encontrar esse alinhamento e voltarmos a nós, não é? Pensarmos, obviamente, o que é que faz sentido para nós. Para algumas pessoas isto é um bocadinho mais fácil, ou seja, elas conseguem perceber por contraste, por exemplo, se alguém diz, faz isto, este é o caminho certo, eu consigo logo perceber, ok, isto não faz muito sentido para mim, e há pessoas que têm essa capacidade, outras pessoas que isso não está tão disponível. Portanto, estudar, tentar conhecer um bocadinho, como estávamos a dizer há um bocadinho, como é que funciona o Instagram, neste caso estamos a falar desta plataforma, se as pessoas investem noutras plataformas, conhecer efetivamente a ferramenta que estamos a utilizar é muito importante, porque a partir do momento em que nós conhecemos a ferramenta, sentimos mais à vontade para comunicar e para utilizar. Conhecer bem o nosso cliente, ou seja, se eu não tiver muito bem a certeza para quem é que eu estou a falar, vai ser super difícil eu falar para esta pessoa, certo? Portanto, o maior conselho que eu posso dar às pessoas é efetivamente conhecerem a fundo o que é que elas querem comunicar e como é que querem comunicar. Isto exige ou muita experimentação, muito teste de, olha, vamos aprendendo e vamos vendo, ou então trabalhar com alguém que ajude nesse sentido, e esta parte de conhecer o cliente. Há imensas estratégias que nós podemos utilizar para de facto conhecer o nosso cliente a fundo e ficar com esse conhecimento do nosso lado, que depois é muito empoderador, porque eu sei, ou seja, esta questão que muitas vezes as pessoas partilham de, olha, eu não sei muito bem o que publicar, ou não sei se isto está certo, ou não sei se estou a chegar ao meu cliente. Isto mostra-me sempre que aquela pessoa ainda não foi capaz de conhecer o cliente a fundo. E isso é super comum, ok? Isso é super normal. Aliás, eu própria, quando lancei o meu projeto, tendo conhecimento e tendo background em comunicação e marketing, eu também não conhecia o meu cliente. E esse é um processo constante. Nós estamos constantemente a conhecer o nosso cliente, não só através daquilo que nós podemos, obviamente, pesquisar e encontrar online, mas também no contacto direto com as pessoas. Mensagens que nós trocamos com as pessoas, por exemplo, conversas que nós temos com clientes, tudo isto nos dá indicações de o que é importante para esta pessoa. E se nós trouxermos isso para o nosso conteúdo, é muito, muito poderoso, porque aí nós vamos estar a criar esta identificação. Portanto, resumindo tudo isto, o meu maior conselho é, quando nós estamos um bocadinho fora de pé, procurar o apoio de alguém, ou então, se não tivermos a possibilidade de investir num acompanhamento, tentarmos refletir efetivamente, ok, deixa-me tentar encontrar estas respostas sozinha, e aliás, muitos no meu site, na parte do blog, eu tenho imensos recursos nesse sentido, mesmo para pessoas que ainda não estão numa fase de investir. Explico lá como é que nós conhecemos mais o nosso cliente, que tipo de conteúdos é que devemos partilhar. Portanto, há efetivamente essa informação, as pessoas estudarem e chegarem a essa informação é importante, ou então se tiverem a possibilidade de ter o apoio de alguém, isso é ainda melhor, porque nós aí aceleramos efetivamente essa curva de aprendizagem.
Portanto, Mas facilita aqui, facilita o caminho. exatamente. Eu acho que tem a ver com estes dois pontos. Por um lado, esta questão de nos ouvirmos e retomando aquilo que estávamos a falar no início, de respeitarmos o nosso ritmo, vermos o que é que faz sentido para nós também. É muito importante o nosso negócio estar criado à nossa medida. E depois este lado mais de estratégia, de efetivo. Porque nós podemos ter a melhor intenção do mundo, nós podemos querer ajudar as pessoas, servir as pessoas. Mas se nós não conseguirmos comunicar com elas, Pois é. não é? É difícil. Portanto, esta parte da estratégia também é importante nesse sentido. Sim, e deixa-me só partilhar aqui também algo mais pessoal, que eu também passei assim um bocadinho por esse reajuste outra vez de, lá está, de cliente ideal, com quem é que eu quero falar ou para quem é que eu quero falar, e é como tu dizes, nós até podemos no início fazer lá um esboço de com quem é que nós queremos comunicar e quem é que nós queremos atrair para os nossos serviços, mas também é na prática que nós vamos percebendo. Eu senti que, por exemplo, no último ano eu tive aqui contacto com vários diferentes tipos de empreendedora, tanto a nível de personalidade como a nível de fase de negócio. Então também passei agora aqui recentemente por um processo de voltar a refletir sobre quem é que é o teu cliente ideal, com quem é que tu queres trabalhar e, acima de tudo, esta questão do alinhamento, que é o que é que me faz vibrar, quem é que são aquelas empreendedoras que eu fico, eu quero trabalhar contigo. É mesmo a pessoa certa para trabalhar comigo e que me faz ali ganhar energia, não é? Que me faz vibrar. Eu sou uma pessoa que tem que vibrar, porque se eu não estou ali a vibrar, não é? Portanto, eu fico, lá está, fico desmotivada do género. Eu não queria bem estar a trabalhar com este tipo de pessoas e isso desmotiva-me. Então, para mim foi importante voltar e eu também já estou nisto há algum tempo, mas tive que voltar e às vezes vai acontecer, mesmo ali a meio, mesmo passado um ano, passado 2 anos, o que for, e vamos voltar a reajustar, vamos voltar a perceber, ok, nesta fase, também de acordo com a minha evolução e de acordo com o que eu já fui aprendendo, com quem é que eu quero trabalhar agora? Ou se calhar há pessoas, eu falo muito, por exemplo, para nutricionistas, para psicólogas, coaches, que também vão investindo, ao mesmo tempo que estão a colocar o seu negócio cá para fora, também estão a investir no seu desenvolvimento pessoal e que se calhar começam a tirar uma terapia de constelações familiares ou de cristais ou de, não é, uma outra terapia qualquer e de repente passam a querer incluir isso e passam a ter, lá está, um outro tipo de cliente ideal. Então acho que é sempre também importante nós irmos reajustando tudo isso para também reajustarmos a nossa comunicação e percebermos que mesmo ao trabalhar numa área, por exemplo, eu trabalho muito fortalecimento de mentalidade e energia, mas isto é geral. Dentro disto, para quem é que eu estou a falar, não é? Ou seja, dando aqui um exemplo mais claro, então acho que cada pessoa também tem que fazer esta reflexão e a mesma coisa na área da nutrição. Ok, mas nutrição é muito geral. Para quem é que eu quero falar? Para pessoas que estão a emagrecer? Emagrecer quanto? A ganhar massa muscular? Ok, mas querem ser atletas? Querem só ir para o ginásio? Não é? Ou seja, temos que saber exatamente com quem é que estamos a comunicar e para quem, para que depois a venda também se possa tornar mais fluida, porque a pessoa do outro lado vai se identificar. Portanto, aqui acho que também é um outro ponto muito importante, o não generalizarmos, o não, tipo, concordas, Sara? Não ficar aqui nesta bolha. Eu trabalho com mentalidade, não é? Por exemplo, ok, e daí? Certo. Eu acho que é um exercício muito importante e como nós estávamos a dizer há bocadinho, vai ser um processo muito natural, como tu estavas o teu próprio exemplo de começaste, fizeste uma definição inicial e depois com o trabalho com clientes percebeste efetivamente com que pessoas é que te alinhavas mais. E eu acho que essa é a melhor forma, ou seja, eu acho que muitas pessoas se sentem desencorajadas no início de ok, eu tenho de definir mais, tenho de definir um nicho. Falamos muito desta questão de definir um nicho, falar para um público super específico. Sim, isso é super importante, mas há pessoas que ainda não estão na fase em que isso é possível para elas. Portanto, nós também temos que, por isso é que eu falo sempre de colocar na balança e ver o que é que faz sentido para nós. Para alguém que começou agora, vai ser sempre muito difícil eu definir um público-alvo super específico, uma transformação super específica, que tem uma necessidade super específica. Eu acho que é ok nós numa fase inicial fazermos uma definição mais genérica, se não for possível definir mais, e depois, como tu estavas a dizer e bem, com o contacto com clientes, com perceber o que é que me faz sentido, que tipo de trabalho é que eu gosto mais, onde é que eu trago a maior transformação,
Tudo Uhum. isso vai permitir aos poucos nós vamos fazendo esse ajustar e perceber então quem é o nosso cliente. Portanto, é um processo e nós reconhecermos que é um processo também é importante. Esta questão de só quando tiveres o cliente ideal super definido ou o teu nicho super definido é que vais ter sucesso. Não, nós podemos ter sucesso antes, nós vamos construindo esse sucesso aos poucos. Portanto, eu acho que é importante, e demos aqui o exemplo de definir o cliente, mas isso é verdade em tudo, no nosso conteúdo. Portanto, isso é no fundo uma competência, é algo que nós vamos desenvolvendo e que nos vamos sentindo mais confortáveis e mais confiantes também. Portanto, é algo que vem com essa experiência, sem dúvida. Isso mesmo, ou seja, é sentirmos sempre que no fundo temos a liberdade de, se eu sentir que eu agora quero reajustar algo no meu negócio, eu vou fazê-lo, eu posso fazê-lo, é sentirmos esse empoderamento no fundo, e de podermos alinhar algo connosco. Porque lá está, se continuarmos a seguir métodos e muitas coisas que não estão alinhadas connosco, ou só porque alguém nos disse que era assim e que era assado, isso vai ter o efeito exatamente contrário. Se calhar vamos sentir que estamos a fazer uma venda agressiva e se calhar não nos identificamos com isso, mas vamos continuar a fazê-lo e isso depois vai nos causar mais sofrimento, vai nos causar mais dor. Vamos continuar a publicar todos os dias, porque só assim é que vamos conseguir vender e ter mais alcance. Ok, mas depois chegas a um ponto em que tu não queres publicar todos os dias, mas vais continuar porque alguém te disse que era assim, não é? Ou vais seguir esta estratégia de venda porque é a única forma de teres mais pessoas. E às vezes ficamos coladas a isso. Então acho que é um bocadinho, e acho que esta live também nos ajudou aqui a passar esta mensagem de que podemos ouvir, podemos absorver um pouco daqui, um pouco dali, obviamente, mas filtrar, não é? Isto é interessante para mim, eu quero esta dica, isto é interessante para mim, esta informação, eu quero absorver isto, sim ou não, e como é que eu posso também transformar isto e tornar isto um pouco na minha marca pessoal, ou seja, eu pegar nisto e transformar isto para o meu negócio, porque hoje em dia eu também sinto que eu faço muito isto de forma inconsciente, que lá está, há coisas que já me fizeram sentido mas já não fazem, há outras que eu quero experimentar e permitir-nos ter essa liberdade de experimentar, de percebermos que isto é um processo e que podemos reajustar em qualquer fase, não é? Em que estejamos e que nada invalida, ainda não tenho o cliente ideal super específico, nada invalida de já avançar com o que eu tenho e depois vou descobrindo. Então é este processo de irmos nos permitindo também não sermos perfeitas, não é? Portanto, não termos tudo perfeito e irmos avançando mesmo assim, e irmos avançando apesar dos nossos medos irmos testando também vários métodos de venda, não é? Para percebermos o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que eu gosto mais, o que é que eu não gosto mais. No fundo, é um bocadinho isto, não é? Esta questão da liberdade, que para mim também é um valor muito importante. Sim, ou seja, a liberdade de ir adaptando sempre e a liberdade também de nós não sentirmos esta necessidade constante de, de estarmos dentro de uma caixa. Ou seja, agora que eu só vou conseguir ter sucesso se publicar, Uhum. se tiver o meu cliente super definido, se o meu nicho for isto ou aquilo. Não. Tipo, eu acho que essa é uma narrativa que nós temos que desconstruir. E claro que quando eu digo isto, depois as pessoas pensam, ok, mas então não há uma estrutura. Não, claro que há uma estrutura, não é? Tipo, é nós percebermos que as coisas não têm que estar perfeitas para avançar, mas fazemos agora e depois voltamos a fazer novamente. E eu acho que isso é um processo constante. Aliás, eu estou constantemente a mudar e a melhorar a minha visão do meu cliente ideal, certo? À medida que eu vou mudando a forma Uhum. de estar no meu negócio, eu vou crescendo enquanto pessoa, os meus clientes também vão acompanhando isso, não é? A pessoa que eu Claro. era há 2 anos não é a pessoa que eu sou hoje. Portanto, os meus serviços também não são os mesmos. Portanto, é um processo completamente natural e orgânico e eu acho que respeitarmos isso também é super importante e acho que aquilo que trouxemos hoje são conversas que efetivamente têm que acontecer mais neste espaço. Porque lá está, recuperando aquilo que estávamos a falar no início, há muito esta tendência para queremos fechar tudo em caixas e ser tudo muito estruturado e muito fechado. E nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, não é? Portanto, reconhecermos isso é importantíssimo. Eu também eu no início, eu segui muito essa linha de pensamento, de querer me fechar em caixas de e o que é que funciona mais? E o que é que tem mais alcance? E o que é que vende mais? E o que é que eu posso fazer cá fora? Sem me preocupar com e como é que eu vou gerir isto?
Eu, no meu caso, não é? Eu tenho um negócio mais pequeno, eu trabalho sozinha, eu não tenho ainda ninguém a trabalhar comigo, não tenho uma equipe, ou seja, depois todos esses fatores externos também têm que ser respeitados. Então eu não posso, não é, querer fazer tantas e tantas coisas que às vezes nos dizem para fazer, porque eu também tenho que respeitar que sou eu a fazer, sou eu, como é que eu vou gerir a minha energia, se eu estou a respeitar a minha saúde, se eu estou a respeitar os meus limites, então tudo isto tem que ser adaptado, sem dúvida. Então acho que é importante e eu tive esta transição na minha vida de está tudo bem em deixares de fazer isto ou deixares de fazer aquilo e passares a fazer outra coisa ou as coisas de uma outra forma e que seja mais alinhado connosco. Eu percebi, aqui também mais a nível de partilha pessoal, eu percebi que fazer aquela série de lançamentos, de fazer 3 aulas durante uma semana inteira e depois, não é, fazer aquela venda dos 7 dias, ok, é algo que já funcionou comigo, é algo que já esteve muito presente na minha vida, mas que eu agora eu estou a experimentar e a testar também outras estratégias. Se calhar lá atrás eu já tive aqui também muita formação na parte de fazer a chamada ou de fazer a tal sessão zero, que se ouve muito falar, e eu deixei de fazer isto porque não me identificava e porque tinha muito medo de falar com as pessoas. Mas agora estou a voltar outra vez a ter mais interesse em seguir essa estratégia. Então lá está, nós vamos mudando, nós pessoalmente, não é? Vamos crescendo e depois também temos que ir adaptando as estratégias que existem. E é como a Sara diz, não existe uma estrutura. Claro que existe uma estrutura e a Sara provavelmente tem aí várias estratégias, não é? Para te dar, mas depois é daquilo que há, o que é que tu vais filtrar para ti, que eu acho que é aqui a maior mensagem. Olha, temos aqui as pessoas a agradecer, deixa-me só ver aqui, Helena, muito obrigada. Aqui a Adriana, é tão importante transmitirmos esta mensagem, sem dúvida. Grata por estarem aqui. Oi? Grata por esta comunidade de mulheres incríveis que têm levantado estas questões. Tão bom. Portanto, receber aqui também o carinho das pessoas. Tão bom. Sara, assim alguma mensagem para terminar? Não, acho que falamos de coisas efetivamente importantes e tão bom que tenha feito sentido também para as pessoas que estão aqui a acompanhar-nos. Acho que é isto, acho que é respeitarmos o nosso ritmo, respeitarmos os nossos clientes. Isto é o que verdadeiramente vai fazer a diferença em criar negócios sustentáveis e que depois nos preenchem e que nos fazem felizes. Portanto, muito, muito feliz por ter tido esta oportunidade e obrigada novamente pelo convite e por toda a gente que nos acompanhou aqui. Foi mesmo um gosto. Obrigada. Claro que sim, portanto, obrigada aqui a todas, obrigada a ti, Sara, por teres aceito o meu convite. E sim, estas conversas acho que são cada vez mais importantes, esta troca de ideias, não é? E passarmos também estas mensagens de não é preciso estarmos sempre em pressão, em medo, não é? Eu sinto muito isso comigo e já senti com pessoas com quem eu converso. Há muito esta pressão, esta tensão nos negócios. E é como tu dizes, não, o negócio online também tem que nos ajudar a sermos pessoas felizes, não é? É para termos liberdade, é para termos um estilo de vida que nós queremos ter e não para estarmos ali presas no nosso próprio negócio. Então vá, olha, Sara, um grande beijinho, muito, muito obrigada. Obrigada, obrigada.